Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê, te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de propagar a Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda e me dá sabedoria para falar, não o que eu quero ou o que eu penso, mas aquilo a qual Tu tens revelado através da iluminação da palavra. Amém. Amados, em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo começa a alertar o seu filho na fé, a saber, Timóteo, contra os falsos mestres que estavam se levantando em Éfeso. Ele faz questão de deixar clara a sua intenção e dá ao jovem pastor conselhos práticos para que a saúde da igreja seja preservada, ou seja, Paulo tem um cuidado em ali orientar Timóteo, que no momento era o jovem pastor. Por quê? Porque muitos falsos mestres estavam se levantando. E Paulo sempre teve esse cuidado de combater a heresia, a frieza, a apostasia, de maneira tal que ele tinha um cuidado de ensinar. E precisamos também entender que Paulo tivera um professor de gabarito excelente, a saber, glória a Deus, a saber, o seu professor, né? Porque Paulo, ele aprendeu muita coisa aos pés de Gamaliel. Paulo, ele é de uma sabedoria muito grande. Se a gente bem soubesse o quanto de riqueza de conteúdo tem nas cartas paulinas, nos conteúdos escritos de Paulo, porque ele, de certa forma, colocou em prática ensinamentos que hoje servem para nós dia a dia. Os falsos mestres, mais uma vez, utilizavam parte da lei como argumento de seus ensinamentos, tal como aconteceu com os Gálatas. Paulo ensina que a lei é boa, se usada legitimamente. No entanto, o Evangelho de Jesus é superior à forma de redenção e transformação do ser humano. Ou seja, os falsos mestres, eles falavam da lei, mas não viviam a lei. A verdade é essa. E Deus, quando Ele envia Jesus, Ele não vai mudar a lei, mas Ele vai acrescentar à lei a graça. Graça que no original quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele assim nos presenteia com tal graça. E sabe, amados, Ele ainda vai ratificar citando o seu próprio exemplo, ou seja, o seu testemunho. Isso está escrito ou contido lá em Atos capítulo 9, o testemunho de Paulo, que anteriormente era Saulo. E é bom demais esse contexto, porque a gente vai aprendendo no capítulo 1 e no versículo do 1 ao 7, a exortação de Paulo é contra os falsos mestres. A partir do versículo 8, ele vai dizer que a lei é boa se usada legitimamente. Versículo 11 ao 17, ele vai falar sobre a graça de Deus. E o mais lindo é que a gente vai aprendendo. Por quê? Porque quando Paulo chega aqui, ele vai falar no versículo 15, ele vai dizer algo bem interessante. Vai dizer, olha, esta palavra é uma palavra fiel, ou seja, a palavra de Deus, o testemunho dele.
e digna de toda aceitação. E a gente precisa dar mais ênfase à leitura da Bíblia. Já não tem mais aqueles cultos gostosos de ensinamento da palavra. As pessoas já não têm mais sede, sabe, de buscar o ensinamento. Vivem muitas vezes atrás de manto, de monte, de oba-oba, de pulo. Ah, pastor, o senhor não é pentecostal? Sou, mas eu respeito quem é tradicional, eu respeito quaisquer tipo de religião. Porque, primeiro, onde é o Espírito de Deus, há liberdade. Eu não posso querer ou me achar melhor do que o outro, quando na verdade eu preciso ainda melhorar em muita coisa. Então, continuando, Paulo vai falar e dizer, olha, esta palavra, ela é fiel. Por quê? Porque é fiel. Porque ela tem total veracidade, ela é real. E saibamos que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, sabia? E é o livro mais atual do mundo. Tudo que está contido na Bíblia ou aconteceu, ou vai acontecer, ou já está acontecendo. Se você quiser dar o presente para alguém, dê uma Bíblia. Por quê? Porque quando alguém se sentir triste e desanimado, vai ler a Bíblia e certamente assim vai reconhecer o poder que há nas Escrituras. E quando a gente olha isso, a gente vai ver ele dizendo, olha, esta palavra é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Tem muita gente hoje em dia querendo já condenar os pecadores, né? Eu sei que tem muito delegado do céu. Eu sei que tem muita gente que se acha melhor do que o outro, mas precisamos se preocupar primeiro com a nossa própria salvação. Às vezes eu falo isso, mas as pessoas pensam que eu estou com ignorância, mas é um jeito nordestino que nós temos de dizer. Vamos criar vergonha na cara, e em vez de matar, vamos falar do evangelho verdadeiro, genuíno, esse que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador e transformar e levar para o céu. Infelizmente, sabe, tem muitos evangelhos por aí troncho, distorcido. O povo está pegando a palavra, está pegando o evangelho e está querendo mudar, mas não é assim. Não é assim. E grande será a cobrança de Deus para com estes. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu me lembro dessa passagem lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo vai se incluir neste contexto, ele vai dizer, dos quais eu sou o principal. Então, meu amado, você que estará aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, que por curiosidade, você de repente começou a ouvir, sabia que Jesus te ama, que Ele tem um plano na tua vida? Ah, pastor, já sei, mas eu não estou preparado. Então, se você não está preparado para ir para o céu, então sua preparação é para o inferno. Eita, pastor, agora foi duro. Agora o Senhor pegou pesado. Infelizmente, são dois caminhos, o céu e o inferno. A porta estreita e a porta larga. Viver sob a autoridade de Cristo é viver sendo guiado por Ele e, acima de tudo, viver vivendo com Ele. Porque o mundo a gente não vive, a gente vegeta. É abraço falso, é amigo falso. Muitas vezes a gente, quando pensa que alguém é confiável, de repente alguém vai lá e é capa. A capa cai, as máscaras caem e a gente termina por se decepcionar assim. Amados, precisamos acordar para a realidade. Qual realidade? A de que Cristo nos ama incondicionalmente e quer salvar as nossas vidas. Amém. Que você possa aplicar esta palavra ao seu coração e que eu também possa praticar, sabe? Porque a palavra não é só para você. Quando eu falo, eu também me alimento dela e assim, consequentemente, a gente vai para o céu. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus abrace a tua alma.
hoje, sempre e eternamente. Quero mandar um abraço hoje especial para o meu amigo José Leônidas, popularmente conhecido como Irmão Belo. É uma bênção, de lá de Itaipava. Amigão, homem de Deus, é uma bênção em minha vida. Amém? Também quero mandar um abraço para o pastor Danilo, de lá da cidade de Gália, São Paulo. Pastor Danilo, que é o pastor local, glória a Deus, da igreja, deixa eu ver aqui a igreja, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Vem cá, Jesus, me ajude. É do ministério lá em São Paulo, onde a qual ele e a esposa dele estão em um ministério novo. Igreja, vou dizer agora o nome da igreja. Igreja Pentecostal, Senhor dos Exércitos é o meu pastor. Igreja Pentecostal. O Senhor dos Exércitos é o meu pastor. Demorou, mas eu cheguei. Mas que Deus possa abençoar meu amigo, pastor Danilo, a sua esposa, a pastora Fabiana, esse povo que o Senhor confiou a ele, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar também a você, meu amado e minha amada, que faz a obra. E que o Espírito Santo de Deus tenha te ajudado. Fica na paz, que Deus te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Pescadores FM 104.9 em Manhuaçu, na direção do programa do Conde, meu amigo Conde Antônio. Uma bênção, saudades dele e de todos lá também, de Manhuaçu. Amém? Ô glória, fique na paz. Amém.